Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Para mim é mais motivo, mais uma vez, hoje está aqui, mais uma vez, reunido com cada um aqui nessa noite, que estamos aqui para louvar, exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele já está presente no nosso meio. Desde quando nós saímos da nossa casa, que entra na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus já está aqui no nosso meio. Amém? Só grato a Deus por mais uma vez, nessa noite, estou aqui trazendo mais uma palavra para cada coração aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida da pastora, do pastor, que eu estive conhecendo, mais uma família em Cristo. E hoje estou aqui mais uma noite para trazer a palavra do Senhor Jesus por cada família que está aqui, esse jovem, uma banda muito abençoada por o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, os irmãos que estão sua Bíblia, sem perda de tempos. Vamos abrir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. No livro, nos Gênesis, meus irmãos. Hoje eu orava a Deus ali, pedindo a Deus uma palavra para trazer aqui no culto da família. Deus me deu aqui em Gênesis 7, aonde Deus fala, Noé e sua família entram na arca. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como aqui é um culto de família, né? Vamos pregar aqui sobre Noé, este homem que foi um grande pai de família. Glória a Deus. Todos se acharam, amém? Vamos ler, diz assim: depois diz o Senhor a Noé, entre tu e toda a tua casa na arca, porque tem visto que és justo adiante de mim nesta geração. Todos os animais limpos tomaram para ti 7 casais, machos e suas fêmeas, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e suas fêmeas. Também das aves do céu, 7 casais, machos e fêmeas, para conservar em vida em suas espécies, sobre a face da terra. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfaleceis sobre a face da terra, toda substância que fiz. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Aleluia. Só ter aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Não vou ler mais, né, para não tomar o tempo, né? Os irmãos conhecem a história de Noé. É um texto bastante conhecido. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, aqui nessa noite, meus irmãos, como é um culto de família, eu creio que aqui foi essas famílias que Deus trouxe aqui nessa noite para ouvir e receber do Senhor Jesus. Eu quero dizer para cada família, o Espírito Santo, Deus que está aqui no nosso meio, Ele é um Deus presente, aleluia. Ele está presente aqui no nosso meio. E Ele está presente na nossa família. Quem não está aqui está ausente. O mesmo Deus que está aqui, Ele está visitando as tuas famílias, aleluia. Então esse texto conta a história deste homem chamado Noé. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que a primeira família que Deus construiu neste mundo foi Adão e Eva. Adão e Eva, Jesus formou Adão e Eva do pó da terra e soprou nas suas narinas e se fez fogo de vida, aleluia. Aí o Senhor Jesus disse que não é bom que o homem vive só, e Deus fez a esposa da costela de Adão para ser a sua companheira, e ali formou uma família. Então nós sabemos, meus irmãos, que a família é formada, homens, mulher, é formada por um casal, aleluia, Jesus. E aí depois da família, Jesus vai formando, ali Deus dá a criação, dá os seus filhos, aleluia, Jesus. Então a Bíblia disse, meus irmãos,
que Noé foi aquele homem que Deus escolheu, aleluia, Jesus, quando deparava que o mundo estava cheio de violência, o mundo estava cheio de corrupção. Então ali Deus olha para aquelas famílias da terra. Ali só Deus avistou um homem chamado Noé, um único homem que era reto, temente aos olhos do Senhor. Noé agradava o Senhor. Noé fazia tudo que o Senhor ordenava para ele fazer. Então ali Deus olhando para a terra, o único homem que ele achou justo naquela terra foi Noé, meus irmãos. E Deus dá uma ordem para Noé, aleluia, que Noé construísse uma arca de madeira, meus irmãos. E Noé obedeceu a voz do Senhor. Noé não disse não, porque ele já era um homem que obedecia a voz do Senhor. Vale a pena nós obedecer o Senhor. A família que obedece o Senhor, ela é bem abençoada, ela é próspera, meus irmãos. Para isso nós precisamos obedecer a voz do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, para que vocês sejam sucedidos, para que vocês sejam abençoados. A Bíblia disse que Deus escolheu Noé e deu a instrução para Noé fazer a arca. E Deus dá a ordem, Noé, pegar cada casal de animais, macho e fêmea, de todas as espécies, selvagem, doméstico, ave, todas as espécies de animais, meus irmãos, e colocasse na arca, aleluia. Oh, glória! E a Bíblia diz que da maneira que Deus ordenou, Noé fez para o Senhor. Deus fez para o Senhor, meus irmãos. E a Bíblia diz que ali Noé fez a arca, construiu a arca. Não foi no tempo de abundância, foi no tempo, meus irmãos, tempos difíceis. Que foi no tempo que aquele povo estava ali corrompendo a terra, corrompendo o mundo cheio de violência, aleluia. E Deus ali resolve destruir toda a humanidade que estava sobre a terra, todos os seres vivos, homens, mulheres, todos em cima da terra. Mas Deus, meus irmãos, vindo que não era justo, fazia. Então Deus não achava que era, Deus não queria assim, como eu quero dizer, que Noé não era justo ser destruído naquelas águas, ser destruído com aqueles povos. Mas por quê? Porque não era um homem que obedecia a voz do Senhor, não era um homem que fazia tudo que Deus mandava, era uma família que era temente a Deus, aleluia. Vale a pena nós se temer o Senhor Jesus, meus irmãos. Por causa disso, Jesus poupou Noé daquelas destruições, aleluia. A Bíblia diz que ali, depois que Noé constrói aquela arca, Noé coloca todos os casais de animais, aleluia. Depois dali, meus irmãos, a Bíblia diz que Noé entra com sua família, Noé entra com seus filhos, com sua esposa, com seus filhos, com suas 3 filhos, 3 noras, no total de 2, era 8 pessoas, Noé com os filhos, a nora e a esposa, era 8 pessoas, entraram na arca, meus irmãos. A arca significa a salvação. Aleluia, Jesus. A arca hoje é a salvação. Nós devemos pregar a palavra de Deus, porque a palavra hoje que é a salvação. Que quanto mais você prega essa palavra, mais vida é salva, mais vida é liberta e estrada para o Rei de Deus. Aleluia. Hoje não tem essa arca, mas tem a arca que é a palavra de Deus. A arca, a palavra de Deus, a palavra é a salvação. Que quanto mais nós pregamos essa palavra, como eu falei, mais vida é salva e mais vida é liberta. Aleluia. E a Bíblia disse, meus irmãos, que ali Noé entra na arca, aleluia. Quando Noé entra na arca, aleluia, a Bíblia diz que Deus envia um anjo do Senhor e sela a porta daquela arca.
E a Bíblia diz que começou a chover 40 dias, 40 noites, aleluia. Todos os seres vivos que estavam naquela terra foi destruído. Só foi salvo Noé com sua esposa, com seus filhos e suas noras, porque era a família que obedecia o Senhor. Não está vendo, irmão? Vale obedecer esse Deus que te deu a vida. E só Ele que pode tirar, mas é no tempo dEle e na hora dEle. Porque o Satanás não tem poder de tocar nas nossas vidas. Satanás não tem poder de tocar na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. De um homem, de uma mulher de Deus que teima e louva o nome do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia disse, meus irmãos, todos que ficaram, todos pereceram, todos morreram na água daqueles dilúvio. Aleluia. Meus irmãos, não foi falta de aviso, não foi falta porque que Noé não pregou, meus irmãos, porque a Bíblia disse, eu creio que não era com a mão no mastelo construindo a arca e com a Bíblia do lado pregando a palavra de Deus. Noé não deixou de pregar. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos a palavra de Deus, que era construir ali o motivo construindo a arca, mas ali estava pregando a salvação. E a Bíblia diz que aqueles povos não deu vida à voz do homem de Deus que era Noé. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas vezes Deus escolhe os pregadores, quantas vezes Deus escolhe os pastores, missionários, as pastoras, para pregar a palavra de Deus em cada coração. Mas eles não dão vida à voz do Senhor. Entra do lado e sai do outro lado. Não é diferente nos dias de hoje. Está acontecendo a mesma coisa. Aleluia. É diferente, meus irmãos, aleluia. Não é diferente, meus irmãos. Não é diferente dos dias de antigamente, não, aleluia. Meus irmãos, então ali aquelas pessoas destruídas, não foi por falta de aviso, não foi porque Noé não pregou, foi eles que não recebeu a palavra, foi eles que não creu no homem de Deus. Eles não creu que Noé estava dizendo, vamos construir a arca, porque vai ter dilúvio, todos vão morrer. E a Bíblia diz que mesmo Noé de tempo difícil, construindo esta arca, ele foi criticado, ele foi zombado pelos aqueles povos que não creu naquele homem, não creu na volta, na destruição que Deus ia destruir aquela terra, aquele sobrevivente na terra. Aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia, ai Jesus, aleluia. Então ali, meus irmãos, a Bíblia diz que todos não deram assunto. Então, quando começou a chover, aleluia. Quando começou a chover, a Bíblia diz que foi muitos arrependeram. Muitos começaram a se arrepender. Aleluia. Eu quero dizer que naqueles momentos que eles começaram a perecer naquelas águas, aonde eles começaram a arrepender, pastor e pastores, ali não foi tarde demais para aqueles povos. É no igual o dia de hoje, os povos estão pregando a palavra e muitos não estão dando ouvido. Jesus diz que vai ser mesmo tipo do tempo de Noé, quando Jesus vem buscar a igreja. Jesus diz que vai pegar muitos despercebidos, muitos despreparados, e Jesus está dizendo, assim como aqueles povos ficou, que estava de preparado, hoje também vai ficar, não é diferente. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai ser a mesma maneira, meus irmãos, aleluia. Vai ser a mesma maneira, meus irmãos. Quantas pessoas ainda estão despercebidas neste mundo? Quantas pessoas que nós, os pregadores, estão dizendo Jesus vai voltar. E eles digam como disse para Noé, há tempo que eu vejo falando que Jesus vai voltar e este homem nunca voltou. Esse Deus nunca voltou. Aleluia.
Não vai ser diferente, aleluia. A Bíblia diz que quando eles começaram a perecer, começaram a morrer naquelas águas, que eles veio crer que Noé estava falando a verdade, foi tarde. A Bíblia diz que eles começaram a bater na porta da arca. Mas ali nem que Noé tivesse a compaixão, Noé não podia abrir a porta mais da salvação, porque o tempo já foi pecado. Quem pegou, pegou. Quem foi salvo, foi salvo. E quem não foi, não foi. Noé não podia nem ter a misericórdia daqueles povos, nem se fosse parente dele, porque aquela porta Noé não podia mais abrir, pastora. Porque foi Jesus que selou. Foi o anjo do Senhor que selou. Então Noé não podia fazer mais nada. O tempo foi no tempo que Noé estava fazendo a arca. Estava construindo a arca, estava pregando a salvação. O tempo da salvação. Noé pegou tanto tempo e não salvou ninguém. Mas Noé não foi culpado. Porque ele pregou. Ele fez o que Deus mandou. Ele não tem culpa. E assim Deus está dizendo: eu não culpo dos pregadores, eu não culpo dos pastores, eu não culpo dos missionários que pregam a minha palavra, eu não vou culpar. Aqueles que não entram pela porta do céu. Perdão, minhas irmãs, perdão, desculpa aí. Aí eu estava no dia, aconteceu desse jeito, o pastor derrubou e a moça pegou, botou lá embaixo. Glória a Deus, eu não dou conta de pregar parado. Glória a Deus, perdão, viu, pastora? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia disse ali naquele momento, mesmo que Noé queria abrir a porta, não podia, porque foi Deus que fechou. Bem assim nos dias de hoje, meus irmãos, esta palavra ainda está pregada nessa terra. O nosso Espírito Santo, que é o nosso Consolador, está no nosso meio. Mas havia um dia e hora que o Senhor Jesus vem buscar a igreja. E quando Deus buscar a igreja, os povos lavados no sangue de Cristo, a Bíblia fala que a palavra vai subir. O anjo do Senhor Jesus vai subir. O Espírito Santo vai subir, o nosso Consolador. Aonde Deus vai dizendo que muitos daqueles momentos, como no tempo de Noé, se arrependeu, quando a porta da arca já tinha fechado, quando a salvação já tinha acabado nessa terra. Não vai ser diferente, meus irmãos, que quando Jesus vir buscar o teu povo, que essa palavra subir, que o Espírito Santo que ainda está no nosso meio, nos consolando, os nossos corações, também diz que vai subir. Aí muitos vai ficar e vai começar a reclamar e vai começar a se arrepender. E Jesus está dizendo aqui: vai ser tarde demais, porque eu dei muito tempo a minha palavra na terra. A minha palavra ficou na terra. Eu avisava para os meus profetas, eu avisava que eu ia voltar, eu avisava que eu ia voltar e subirei com a minha palavra e o meu Espírito Santo. Agora é tarde demais. Não adianta, meus irmãos, nós queremos depois que Jesus buscar a palavra, que o Espírito Santo subir, não adianta nós mais reclamar, nós se correr, porque essa palavra não vai estar mais nessa terra, porque Deus vai levar e o Espírito Santo também vai subir. Então aqueles que teve a oportunidade e não deu ouvido pela palavra do Senhor, vai ser qual no tempo de Noé. Aqueles que não deu ouvido também a palavra de Noé, foi a mesma coisa que vai acontecer hoje também, que vai acontecer nos dias de hoje, porque Jesus vai voltar. Ele subiu e deixou a promessa que ele vai voltar. Aleluia. Ele deixou a salvação, que a salvação é a palavra de Deus que está sendo pregada no nosso meio. Essa palavra está pregada em quase todos os lugares, meus irmãos. Aonde você vai, em mesmo numa placa na rua, num pacote de alimento, está escrito: Jesus salva, Jesus está voltando. Quem não crê, porque não crê no Deus poderoso, no Deus que fez o céu e terra. E a Bíblia disse, meus irmãos, que ali, aleluia,
foi ser salvo só a família de Noé. Quantas famílias, pastor, não tinha naquele tempo? Mas só foi a família de Noé que foi salvo, meus irmãos. Porque Noé foi um homem que temia a Deus. Noé foi um homem que obedecia a voz do Senhor. Eu torno a voltar. Vale a pena nós obedecer a voz do Senhor. Vale a pena nós estar na casa do Senhor, louvando, exaltando o nome dEle, aleluia. Enquanto estão muitos lá fora, está adorando outros deuses, meus irmãos, Deus que não faz milagre, os deuses de Baal, os deuses monstros. Mas nós estamos aqui nessa noite, adorando o Rei dos Reis, aquele que te deu a vida, aquele que te trouxe aqui nessa noite, aquele que salvou você e salva a tua família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, sereis salvo, salvo tu e tua família. Jesus está dizendo, aqui tem família de alguém que não conhece o Jesus como Salvador. E Jesus está dizendo, se tu crê, ele sereis salvo e tu e tua casa. Deus vai salvar a casa de alguém, de família, de alguém que está aqui nessa noite. E Deus está dizendo, somente ora, somente confie, crê que Deus é o único Salvador. Aleluia. Somente crê, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus está lá em Atos 16, me passou aqui agora. Crê no Senhor Jesus, sereis salvo, tu e tua casa. A Bíblia diz também, ensina seus filhos o caminho que devem andar. Esse caminho que devem andar, meus irmãos, é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é a verdade, o que conduz à salvação. E para isso acontecer, aqueles que estão lá fora, descer em oração pela tua família que está lá no mundo do vício, das drogas, do cigarro. Para isso acontecer, você já conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus salva. Dobra o joelho perante o Senhor, orando pela tua família, porque Jesus disse: se tu crê, tua família também é salva, a tua família também é liberta. Não tem demônio, não tem feiticeiro que impede o agir de Deus na vida de uma família que louva e glorifica o nome do nosso Deus. É isso que Deus está agradando de cada um aqui nessa noite. Vocês largou tudo para trás para estar adorando primeiramente Ele. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o Rei de Deus, a sua justiça, as demais coisas serei acrescentada. Meus irmãos, não preocupa o que você deixou lá fora. Preocupa que nesse momento de adorar esse Deus que te trouxe aqui nessa noite, de adorar esse Deus que te deu a vida, te deu fogo de vida, que te salvou e vai salvar também a tua família. Mas vamos ser como Noé, temendo a Deus. Vamos ser como Noé, obedecendo a palavra de Deus. Pastora, só obedecer a palavra de Deus? Não. Obedecer seus pastores, que Deus levantou pastor, sua pastora, que Deus levantou como anjo da igreja para conduzir o rebanho, que Deus colocou nas mãos dele. Deus disse que ainda vai chegar mais rebanho para ti, mulher. Homem de Deus, te prepara lá, marrachou. Porque eu vejo vocês ganhando almas para o Senhor. Aleluia, lamanchurimi calamanai. Obedecer também seus líderes, meus irmãos, faz parte do Rei de Deus, faz parte daquele que quer morar no Rei do céu, faz parte daquele que quer morar com Deus, aleluia. Obedecer primeiramente Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer seus líderes de qualquer cargo da igreja, seus pastores, suas pastoras, aleluia, faz parte da salvação. Deus diz que a família que obedece, essa família serei abençoada, essa família serei vitoriosa, essa família serei guardada debaixo das asas do Senhor, essa família é protegida das asas do Senhor, essa família é guardada, mas é a família que obedece o Senhor, mas é a família que louva e exalta o nome do Senhor, porque Noé foi salvo, porque ele obedeceu o Senhor. Ele foi salvo e ele, a esposa, as noras e os filhos. Então Deus salva toda a nossa casa, se nós
se nós obedecer os mandamentos do Senhor. Porque muitas famílias foram destruídas por não conhecer a palavra de Deus. Mesmo que ele não conhecia, mas que aqueles tivessem dado ouvido quando Noé estava pregando a salvação. Mas a Bíblia diz que Noé não salvou ninguém, a não ser a sua família. No total, 8 pessoas. Porque o que obedeceu só foi Noé, com as suas esposas, com seus filhos e suas noras. Foi um total de 8 pessoas. Vale a pena nós obedecer, meus irmãos, esse Deus. Vale a pena, porque a obediência de Noé salvou a vida dele e salvou a família dele, pastora. Porque ele obedeceu. Se Noé não obedecesse a voz do Senhor, que quando Deus ordenou para ele fazer aquela arca, se ele tivesse dado ouvido e não fazisse, nem ele ia ser salvo, nem a família dele. Mas Deus conhece o justo nessa terra. Deus conhece aquele que obedece à voz dele. Deus conhece aquele que faz a obra dele com amor. Porque Deus é com amor, nós não podemos fazer a obra de Deus pela metade. Deus conhece, meus irmãos, porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, Deus só viu um homem justo, que foi Noé. E foi esse que Deus deu a ordem para construir a arca e salvar a família dele. E assim é nós nos tempos de hoje. Deus conhece aquele que tem capacidade, pastor e pastor, para entregar um cargo rebanho nas mãos, como Deus entregou nas mãos suas, homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia. E para entregar cargo nas mãos, Jesus conhece a sua capacidade. Deus conhece que você é capaz de fazer o que Ele te ordenar na terra. Porque Deus conheceu que Noé tinha capacidade de obedecer e fazer o que Deus mandou. É isso, meus irmãos. Esse texto de Noé nos ensina para que nós venhamos ter mais fé, crer nessa palavra, crer que Jesus vai voltar, crer que Jesus salva, crer que Jesus é o único salvador da nossa alma, porque não tem outro Deus além do Senhor. Tem os deuses mentirosos, tem os deuses que não fazem milagre, esses tem muitos, mas o único só Jesus, o único só Deus que enviou seu único filho, um único filho, para morrer por amor de mim e por amor de você, pela nossa salvação e pela salvação da nossa família. Mas nós que estamos aqui nessa noite, crê que Jesus nos salvou e vai salvar a nossa família, porque eu sei que cada um de nós ainda tem família lá fora. Tem família lá fora que ainda não conhece esse Deus. O pastor tem, porque Deus diz que tem. A pastora tem. Cada um de vocês que está aqui nessa noite tem família ainda que não conhece esse Deus como Salvador. Mas Jesus está dizendo, se tu crer, vai ser salvo. Como Deus te salvou e salva a tua família. Porque esse Deus que está aqui, Ele não enviou teu filho em vão. Ele enviou teu filho para morrer na cruz, para salvar aqueles que querem a salvação. A salvação é para todos, mas nem todos querem essa salvação. Nem todos querem abraçar Jesus como Salvador. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho família, a minha família toda é católica. Aleluia. Eu sou 7 irmãos. São 7 irmãos comigo. Sou eu que sou evangélico. Todos 6, nenhum conhece o Senhor Jesus. Meu pai faleceu católico. A minha mãe tem 80 e poucos anos católica. Minha família toda da parte de mãe, irmão, 5 irmãos, todos católicos. No dia que eu cheguei aqui, um tio meu faleceu. Preguei para ele lá na cama. Preguei para ele. E falei que Jesus queria salvar, que ele aceitasse aquele Jesus, que Jesus salva, que Jesus curava, aleluia. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei se ele falou de coração, pedi para ele falar, para aceitar o Senhor, ele falou, não sei, eu creio, se ele tomou aquela palavra, mesmo no leito da enfermidade, eu creio que ele partiu salvo. Quando eu cheguei do Tocantins aqui em Marlaiana, no mesmo dia nós recebemos a notícia que ele faleceu lá. Eu ainda visitei ele há 2 semanas lá e orei por ele. Deus falou muito forte. E eu não entendia que Deus falava assim,
que ele ia descansar em paz. Em paz, eu não entendia que aquela paz, eu botava a mão no coração, eu não entendia. Parece que eu orei para ele na quinta-feira, no sábado à noite, ele faleceu. Aleluia, Jesus. Laiane foi visitar ele lá na noite, que nós ia viajar para cá no domingo pela manhã. Laiane disse que ele estava sentado lá no sofá, que ele não caminhava, se botava, conversando bom, e no outro dia passou mal, morreu rapidinho. Mas é assim mesmo, né? Como eu quero dizer, a palavra do Senhor está sendo pregada, pastora. A palavra do Senhor nós estamos pregando. Deus sempre está falando comigo, filha. Deus já falou comigo, filha. Prega tudo que eu te mandar. Prega a salvação. Prega que eu estou voltando. Aqueles que crê, bom, quem não crê. Deus queria falar, eu entendi na hora quando Deus me falava, eu pregando lá no Tocantins, na minha igreja. Aí Deus falou, se eles crê, bom, se eles não crê, eu não vou cobrar de ti. Então é a mesma coisa, pastor e pastora. Prega o que Deus te manda, fala o que Deus te manda. Quem crê recebe, quem não crê já sabe, né? Aleluia. Mas nós estamos aí. Se Deus já escolheu nós, Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida. Então nós estamos aqui para pregar o evangelho de Deus. Nós estamos aqui para falar do amor dele e dizer que Jesus salva, meus irmãos. Quantas pessoas morrendo aí por falta de uma palavra, porque às vezes não tem muitos quentes covardes que não tem medo de falar do amor de Deus. E Deus está dizendo, por causa disso, muitas vidas morrendo sem conhecer a minha palavra. Aleluia. Deus diz que com uma palavra que você dizer, Jesus te ama, Jesus salva, Ele tomar para ti, convidar para a igreja, a vida é salva. E por falta de uma palavra, a vida é morta sem ser salvo. Então, meus irmãos, uma palavra, a Bíblia diz que não é por muito falar, não é por muito falar nem pregar, que a palavra dele não é ouvida. Uma palavra sozinha você salva uma vida. Não perda a oportunidade de falar do amor de Jesus, enquanto nós temos essa oportunidade de pregar. Porque quantos lugares por aí, pastor, que não pode falar do nome de Jesus. Se falar, às vezes é morto. Se não falar, é escondido. E aqui nós estamos no Brasil, o livro abrigo para nós samear a palavra de Deus. Então Deus diz, prega, enquanto vocês estão achando oportunidade, enquanto a minha palavra está aqui nessa terra. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Vamos pregar pelas famílias. As famílias que não conhecem o Senhor Jesus. Vamos pregar para aqueles jovens que estão abandonados nas ruas. Falar do amor do Senhor, orar. Porque primeiramente Deus, a oração, a tua palavra salva, assim diz o Senhor. Mas vamos pregar, meus irmãos. Porque como nós quer ser adorador do Senhor, quer ser discípulo do Senhor, sem nós não fazer nada para Ele, sem pregar a palavra dele. Mas Deus está dizendo, infelizmente, tem muitos que só quer para si, tem muitos que só oram para si, mas se quer não ora para aqueles que estão lá fora. E Deus disse, escolheu eu e você, foi para nós pregar o amor dele e salvar as vidas, porque Jesus veio salvar. Mas primeiro Jesus escolhe os discípulos dele aqui nessa terra, os vasos intercessores, os pregadores da palavra para pregar. Se você não pregar essa palavra, meus irmãos, como é que as vidas é salva? Como é que as vidas é liberta? Ela é liberta através dessa palavra. Você pregar para aqueles que não conhecem. Infelizmente tem muito nesse mundo que não conhece essa palavra ainda. Mesmo muitos sabem que existe Deus, mas não adora a Deus como Salvador suficiente da tua alma. Não adora o Deus que fez o céu. Não adora o Deus que deu as vidas a nós. E Deus quer salvar todas as famílias da terra. Deus não quer como Noé, que salvou no tempo de Noé, só salvou ele. Mas Deus quer hoje que nós sameamos a semente, a quanto nós puder, que quanto mais nós samear esta palavra, que essa palavra significa semente de Deus, mais vida nós traindo para Jesus, mais vida nós traz para Jesus. Vamos pregar essa palavra enquanto é tempo, no coração de muitas famílias, meus irmãos. Muitos nos leitos da enfermidade,
precisando de ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela cura. Uma palavra de Deus, quando ela planta nos nossos corações, ela cura. Então vamos semear essa semente para curar as feridas de muitas pessoas que estão com a ferida na alma, não ferida física, mas a ferida espiritual. É isso que Deus quer de nós. É nós pregar essa palavra, que quanto mais nós pregar, mais vida nós traz para a casa do Senhor. Os jovens que já conhecem a palavra do Senhor, os jovens também podem pregar a palavra. Ai, pastora, só o pastor que prega? Não. Todos vocês que estão com essa palavra na mão, todos vocês que conhecem, aqui no nosso meio tem um jovem que Deus escolheu você para ganhar jovem. Eita, esse jovem aqui, esse moreno aqui, Jesus manda te dizer, filho, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Deus vai te usar para jovem nessa terra. O teu louvor vai trazer jovem para a casa de Deus. Aonde você passar, você vê um jovem, não tenha medo, com toda a autoridade de Jesus. Jesus está dizendo, pregue, convida para a igreja, porque você tem chamado para pregar para os jovens que estão lá fora, precisando de ouvir. Muitos jovens morrendo matados no mundo do vício, das drogas, por falta de palavra. E Deus está dizendo, eu escolhi o jovem. Você é um jovem escolhido de Deus para pregar a palavra de Deus no coração de muitos que estão jogados pela sua, abandonados, sem saber o caminho certo, a direção certa. E Deus está te chamando hoje para pregar para o jovem. Abra a boca e fala. Porque, meus irmãos, que quando nós obedecemos o Senhor, volta atrás no Noé. Como nós obedecemos o Senhor, como Noé, é uma família feliz. A família que temos o Senhor, que louva o Senhor, é uma família feliz, meus irmãos. A Bíblia fala que a mulher é como uma videira que frutica, os filhos como um broto de oliveira. Então é uma família. A família que está em Cristo, ela é bem sucedida. A família que temos o Senhor, Deus livre, Deus guarda. Deus anda com aqueles que temem o Senhor. Deus quer que nós obedeçamos e temamos Ele. É impossível, pastora, que quando nós temos o Senhor, é difícil acontecer algo ruim na nossa vida. Porque você tem o Senhor, você não vai fazer nada. Se Deus está falando, não vai ali, não vai. Você tem o Senhor, você volta para trás. Mas aquele que não obedece, não tem o Senhor, ele açoite, ele faz coisas que não agradam a Deus. E aí acontecem as coisas que Deus não quer que aconteçam. Tema o Senhor. Porque quando nós temamos o Senhor, nós somos abençoados. Nós somos prosperados. Nós somos como videira que vem dar fruto para o Senhor. Os filhos como broto da oliveira. A Bíblia diz aqui para as mulheres também. Eu sou mulher. A Bíblia diz que a mulher, aí em Provérbios, eu me lembro de Provérbios 14, a seguir, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói. Então a mulher sábia, a mulher casada sábia, ela edifica a casa dela, ela não destrói, ela edifica seu esposo, ela edifica o lar, ela edifica os filhos. Para isso precisa ser mulher sábia, mulher que obedece o Senhor, para ter essa casa edificada no Senhor. É isso que Deus quer de nós. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Glória a Deus. Então essa palavra que Deus deixou aqui para cada coração da família de Noé. E eu creio que cada um de vocês entendeu que Noé foi salvo porque ele temeu o Senhor e ele obedeceu o Senhor. É um exemplo de fé para nós hoje, para as famílias hoje, os jovens. Esse é jovem, ai pastora, eu não tenho família, mas um dia vocês vão casar, vocês vão ter esposo, vocês vão ter filha, as jovens vão ter esposo, vão ter filho. Então seja uma família abençoada no Senhor, seja uma família, uma mulher sábia que edifica a casa, edifica teu lar, edifica seu esposo, edifica a igreja. E a Bíblia diz que a tola destrói por falta de sabedoria. Amém, igreja? E as palmas alto o nome do Senhor.